O diretor Guillermo del Toro tem tentado se estabelecer como cineasta de gênero. Ele está trabalhando de maneira bastante profícua, né, com muitos filmes, nos gêneros de fantasia, horror e um pouco de ficção científica. E fica claro que na trajetória dele ele quer ser lembrado como um cineasta que contribuiu para o gênero dentro da mídia cinematográfica. Mas alguns trabalhos recentes dele, né, têm demonstrado que a história dessa carreira não vai ser tão estável assim em termos de qualidade. O trabalho do Del Toro ele é composto muito por uma conexão muito forte com contos de horror e contos de fada, que são bastante visuais, né, são muito fortes visualmente, são muito poéticos, né? Ele é profundamente fascinado, né, com contos de fada, com uma mistura entre horror, fantasia e universo infantil. E ele gosta muito de simbolismo, né? Usa muito disso. O filme novo, né, no qual ele trabalhou como produtor executivo agora, se chama Mama, né? É um filme produzido nos Estados Unidos, com uma boa produção, 15 milhões de dólares. E não foge à regra do que ele tem feito ultimamente, que é trabalhar com um universo infantil associado ao horror. A cinematografia dele, ela tem uma constante de explorar realmente o universo infantil em termos de demonstrar a vida das crianças como algo dividido entre a fantasia, a ilusão, o real e uma espécie de horror que é muito profundo e muito adulto. Existe uma constante em 3 filmes dele que nós podemos falar agora, assim, mais óbvios, que são A Espinha do Diabo, o primeiro filme dele que teve grande sucesso internacional, que se passa durante a Guerra Civil Espanhola, O Labirinto do Fauno, que é o filme que consagrou ele como diretor de cinema de renome e de qualidade, de calibre, e agora o Mama, que também lida com crianças. Uma constante nesses 3 filmes é que eles 3 têm as figuras infantis, figuras de crianças que são abandonadas e que acabam entrando em contato ou com o próprio inconsciente para tentar sanar o abandono, ou com o horror metafísico mesmo, o horror transcendental, né? O horror sobrenatural. Um mundo no qual a fantasia e a realidade se misturam. As crianças, nós não sabemos se eles são oráculos disso ou se eles estão sendo vítimas desse horror, né? Mas é uma maneira de saciar essa necessidade paterna que essas crianças não têm. No caso da Espinha do Diabo e do Labirinto do Fauno, nós estamos falando de personagens que estão vivendo sobre a guerra, né, a Guerra Civil Espanhola, no caso, e que têm relações familiares problemáticas. O Espinha do Diabo se passa, inclusive, num orfanato, né? Todas as crianças são órfãs. E no Labirinto do Fauno, nós estamos falando de uma menina que é filha de uma mãe que está se casando com um fascista extremamente brutal e violento. No Mama, ele já vai para os Estados Unidos, né, num cenário contemporâneo, onde essas discussões sobre totalitarismo e fascismo não fazem tanto sentido. Mas a ideia de abandono paternal continua muito presente. Ela continua fazendo a tônica que vai abrir as portas para o horror e para a fantasia. Com o filme novo, Mama, a premissa é bastante simples e até bastante conveniente, né? 2 irmãs são sequestradas pelo próprio pai, que está num surto de loucura. As irmãs se chamam Victoria e Lily, né? 2 meninas bem pequenininhas. E elas acabam caindo nessa cabana que fica na floresta, né? Com o pai enlouquecido. O pai leva elas para essa cabana, fugindo da polícia, fugindo das autoridades. E lá ele está pronto para sacrificar as próprias filhas quando ele é atacado por uma criatura sobrenatural que destrói ele. Aliás, essa tomada é bastante interessante porque ela é mostrada do ponto de vista da filha dele, que precisa de óculos para ver as coisas, mas como ela quebrou os óculos, tudo que ela vê são sombras difusas do ataque, mas sendo uma direção de fotografia bastante boa. E aí as meninas, depois disso nós temos os créditos,
e um prólogo que demonstra, né, conta, expõe, faz uma exposição do que está acontecendo, mas de maneira inteligente, porque mostra desenhos infantis das meninas, elas sendo criadas na floresta, criadas dentro dessa cabana pelo espírito, e elas viram animais, elas se tornam criaturas animalescas que se alimentam de ratos e de mariposas, e não conseguem falar, regredindo mesmo a um nível bem mais primitivo de ser humano. Elas estão salvas, mas elas estão submetidas a esse estado primitivo e animalesco de existência, né? E isso tudo é demonstrado de maneira bastante elegante através desses desenhos misturados aos créditos, o que faz com que o filme tenha uma maneira inteligente de passar a informação sem que você tenha que ter isso contado por algum psiquiatra depois ou pela polícia que encontra, né, as meninas. As crianças são finalmente descobertas 5 anos depois do acidente de carro, são encontradas por 2 caçadores e são então levadas ao tio delas, o irmão do homem que teve o surto psicótico, e são adotadas por ele. É bastante conveniente, né, que as crianças sejam encontradas, então enquanto plot device, assim, enquanto premissa, enquanto maneira de fazer as personagens voltarem para o conflito, isso não é uma coisa muito criativa, né? As meninas são encontradas nesse estado extremamente provocativo, interessante, evocativo, animalesco, e são adotadas assim por esse irmão. Tem um subplot de uma disputa com uma tia, né, das meninas que gostaria de ficar com elas, mas isso acaba não entrando tanto na história. Na verdade, a história é sobre abandono materno, né? Esse é o foco do drama que vai ser mostrado. Quem faz o papel da personagem protagonista central, na verdade, é a Jessica Chastain, uma atriz que tem se destacado muito ultimamente, principalmente através do filme Zero Dark Thirty, feito pela Catherine Bigelow, agora lançado, né, durante a época do Oscar, no qual ela foi indicada ao Oscar, inclusive, e tem se destacado como uma das grandes atrizes de uma nova geração. Ela tem 35 anos, 36 anos já, Jessica Chastain, ela é de 77, mas ela tem se mostrado bastante versátil, né? É uma atriz muito bonita também. Nesse filme, ela faz o papel de uma roqueira punk, gótica, assim, tatuada. Ela tá muito bonita, quase reconhecível, inclusive. E o fato de que a personagem é uma roqueira, uma gótica, uma menina aí da cultura jovem, dos movimentos musicais aí do século XX, isso não tem um grande impacto na história, na verdade, acaba ficando uma coisa meio gratuita. O que é interessante, o que é legal, é que a personagem é muito bonita, e ela está muito bem vestida, está muito estilosa. Isso muda bastante a apreciação do filme, porque o público quer ver esse tipo de coisa, né? A personagem fica interessante porque ela é bonita, porque ela está com uma vixen, uma vamp gótica, que é uma mulher muito atraente, né? E que, em termos de personagem, a coisa mais importante é que ela é uma garota punk, que é mostrada fazendo um teste de gravidez no começo da história, o que já demonstra, e ficando aliviada que não está grávida, o que demonstra que ela não quer ser mãe, ou seja, ela é uma mulher independente, moderna, música, que confronta o status quo, mas que não quer ser mãe. E ela vai ser obrigada a se tornar mãe para poder cuidar dessas meninas que estão assombradas, tanto pelo trauma, né, pelo trauma de terem tido um pai assassino e de terem perdido a mãe dessa maneira trágica, quanto por terem sido vítimas de um espírito maligno. Aí já entra o metafísico mesmo.